Viemos hoje responder aí um questionamento de um funcionário que refere que estava há um mês trabalhando em uma empresa e sofreu um acidente, agora no início de agosto. Então, sofreu um acidente agora no início de agosto, parece que quebrou o pé e ele faz dois questionamentos. Ele teve então um atestado de 2 meses de afastamento e marcou uma perícia para o órgão segurador lá no INSS para dezembro. Então está agendado a perícia dele para o dia 7 de dezembro, se não me engano. E ele pergunta, então a primeira pergunta dele seria com relação a receber retroativamente. Pessoal, então se ele recebeu um atestado de 2 meses e ele marcou uma perícia para depois dos 2 meses, se por acaso ele passar em perícia e já estiver bem, o benefício dele será pago do 15º dia do afastamento para frente, então do 16º para frente, ele vai receber do INSS até o dia em que ele voltar ao trabalho normalmente. Então, se ele pegou 2 meses de atestado, os primeiros 15 dias a empresa deve pagar, do 16º dia até o dia em que ele retornar ao trabalho, quem pagará é o INSS. E se ele voltar ao trabalho em 2 meses e a perícia for depois, ele volta ao trabalho, então ele passa em exame de retorno ao trabalho junto ao médico do trabalho, que ao assimilar essa verificação de que ele está bem e que ele está apto a trabalhar, ele emite um documento que é o atestado de saúde ocupacional de retorno ao trabalho. Daquela data em diante ele volta a receber pela empresa e daquela data para trás é o que ele deve receber pelo INSS. Esse documento, junto com todos os documentos do afastamento, o atestado, o raio-x, por exemplo, ele deve levar na perícia que vai acontecer depois. E aí o órgão segurador irá pagá-lo do 16º dia até aquele dia, e essa é a normativa aí para o INSS pagar. A outra pergunta dele é se haveria algum tipo de carência. Sim, há uma carência junto ao órgão segurador e para auxílios, para os auxílios doença, a pessoa precisa ter pelo menos uma contribuição de 12 meses para poder fazer jus aí a um auxílio doença. No caso de um acidente de trabalho, essa carência não precisa existir. Então eu posso ter um acidente de trabalho e aí sim, se o INSS entender como sendo um acidente de trabalho, ele então não teria a necessidade de ter uma carência, de ter aí o pagamento de 12 meses de contribuição. Se não for um acidente de trabalho, aí sim o auxílio doença necessita de 12 meses de carência para iniciar a receber.